Parte 4. A abordagem. Kaledin Challan Dalinar. Capítulo 59. Veloz. Citação de abertura do capítulo. Endereçarei esta carta ao meu velho amigo, já que não faço ideia do nome que você está usando atualmente. Kaledin nunca estivera em uma prisão antes. Jaulas, sim, buracos, currais, sob guarda em uma sala, nunca uma prisão propriamente dita. Talvez fosse porque prisões eram agradáveis demais. Ele tinha 2 cobertores, um travesseiro e um penico que era trocado regularmente. Eles o alimentavam muito melhor do que havia sido alimentado quando escravo. A plataforma da pedra não era a cama mais confortável, mas com os cobertores não era tão ruim. Ele não tinha quaisquer janelas, mas pelo menos não estava exposto às tempestades. Nem toda a cela era muito agradável, e ele a detestava. No passado, as únicas vezes em que estivera em um espaço apertado havia sido para se abrigar de uma grande tormenta. Agora, ficar preso por horas a fio, sem nada para fazer, a não ser deitar-se e pensar. Pegava-se inquieto, suando, sentindo falta dos espaços abertos, sentindo falta do vento. A solidão não o incomodava. As paredes, contudo, tinha a sensação de que o esmagavam. No terceiro dia de encarceramento, ouviu uma perturbação vinda de mais baixo no corredor. Ele se levantou. Ignorando Sil, que estava sentada em um banco invisível na parede, o que era aquela gritaria? Ecoava pelo corredor. Sua pequena cela ficava em um espaço separado. As únicas pessoas que haviam entrado desde que ele fora preso tinham sido os guardas e os criados. Esferas brilhavam nas paredes, mantendo o local bem iluminado. Esferas em um recinto para criminosos. Estariam ali para provocar os homens trancafiados? Riquezas além do alcance? Kaledin pressionou o corpo contra as barras frias, prestando atenção nos gritos indistintos. Imaginou a Ponte 4 vindo libertá-lo. Que o pai das tempestades não permitisse que tentassem algo tão tolo. Ele espiou uma das esferas no suporte na parede. O que foi? Perguntou Sil. Talvez consiga me aproximar o suficiente para sugar aquela luz. Está só um pouco mais longe do que os parchindianos estavam quando usei a luz das gemas deles. E depois? Indagou Sil em uma voz minúscula. Boa pergunta. Você me ajudaria a escapar se eu quisesse? E você quer? Não tenho certeza. Ele se virou ainda de pé e descansou as costas contra as barras. Posso precisar fazer isso, mas escapar seria contra a lei. Ela levantou o queixo. Eu não sou um grão espreno. Leis não importam. Importa o que é certo. Quanto a isso, concordamos. Mas você veio voluntariamente, disse Sil. Por que partiria agora? Não vou deixar que me executem. Não vão fazer isso, replicou Sil. Você ouviu Dalinar. Quero que Dalinar apodreça. Ele permitiu que isso acontecesse. Ele tentou. Ele permitiu, repetiu Kaledin rispidamente, se virando e batendo as mãos contra as barras. Outra tormentosa jaula. Ele estava de volta onde havia começado. Ele é igual aos outros, rosnou Kaledin. Sil uniu até ele, pousando entre as barras, as mãos nos quadris. Repita isso. Ele. Kaledin se virou. Mentir para ela era difícil. Tudo bem, está certo. Ele não é, mas o rei é. Admita, Sil. Elrocar é um péssimo rei. Primeiro ele me louvou por tentar protegê-lo. Agora, em um estalar de dedos, está disposto a me executar. Ele é uma criança. Kaledin, você está me assustando. Estou? Você me disse para confiar nele, Sil. Quando saltei na arena, você disse que dessa vez as coisas seriam diferentes. Como isso é diferente? Ela desviou os olhos, subitamente parecendo muito pequena.
Até Dalinar admitiu que o rei havia cometido um grande erro ao deixar Sadia se escapulir do desafio. Continuou Keledim. Moshe e seus amigos têm razão. Esse reino ficaria melhor sem Elrocar. Sil desceu até o chão, a cabeça baixa. Keledim caminhou de volta ao assento, mas estava agitado demais para sentar-se. Pegou-se andando de um lado para o outro. Como podiam esperar que um homem vivesse preso em uma salinha sem ar fresco para respirar? Ele não permitiria que o deixassem ali. É melhor cumprir sua promessa, Dalinar. Tire-me daqui rápido. A perturbação, fosse ela o que fosse, se aquietou. Keledim perguntou a respeito à criada que chegou com sua comida, empurrando-a através de uma pequena abertura na parte de baixo das barras. Ela não quis falar com ele e escapuliu como um caranguejo diante de uma tempestade. Keledim suspirou, pegando a comida. Verduras cozidas no vapor, cobertas com um molho preto salgado, e voltou ao seu banco. Davam-se comida que podia comer com os dedos, nada de garfos ou facas, só por via das dúvidas. Que belo lugarzinho você arrumou, carregadorzinho, disse, riso. Cheguei a pensar em me mudar para cá em várias ocasiões. O aluguel pode ser barato, mas o preço da entrada é bem alto. Keledim apressou-se a ficar de pé. Riso estava sentado em um banco junto da parede oposta, fora da cela e sob as esferas, afinando algum tipo de instrumento estranho no colo, feito de cordas esticadas e madeira polida. Ele não estava ali momentos atrás. Raios, o banco já estava ali antes? Como você entrou? Quis saber Keledim. Bem, existem umas coisas chamadas de portas. Os guardas deixaram? Tecnicamente, indagou Riso, vibrando uma corda, depois se inclinando para escutar enquanto puxava outra. Sim. Keledim se recostou no leito da cela. Riso vestia seu traje preto sobre preto, sua fina espada prateada removida da cintura e apoiada no banco ao lado. Um saco marrom também estava largado ali. Riso se inclinou para afinar seu instrumento, uma perna cruzada sobre a outra. Ele cantarolou baixinho consigo mesmo e assentiu. Ter um ouvido absoluto faz com que isso seja muito mais fácil do que era antes, comentou Riso. Keledim sentou-se esperando, enquanto Riso se acomodava contra a parede. Então não fez nada. Bem? Perguntou Keledim. Sim, obrigada. Você vai tocar para mim? Não, você não apreciaria. Então por que está aqui? Gosto de visitar pessoas na prisão. Posso dizer o que quiser e elas não podem fazer nada a respeito. Ele olhou para Keledim, então pousou as mãos no instrumento sorrindo. Eu vim por uma história. Que história? A que você vai me contar. Bah, fez Keledim, se deitando novamente no leito. Não estou no clima para seus jogos hoje, Riso. Riso tocou uma nota no seu instrumento. Todo mundo sempre diz isso, o que, para começar, faz com que seja um clichê, e me leva a especular. Alguém já esteve no clima para meus jogos? E se estivessem, isso não iria contra o propósito do meu tipo de jogo? Keledim suspirou, enquanto o Riso continuava a tirar notas. Se eu cooperar hoje, vou me livrar de você? Perguntou Keledim. Irei embora assim que a história terminar. Está bem. Um homem foi para a cadeia. Ele detestou o lugar. Fim. Ah, disse Riso. Então é uma história sobre uma criança. Não, é sobre... Keledim se calou. Mim. Talvez uma história para uma criança, continuou Riso. Vou lhe contar uma, para colocá-lo no clima. Um filhotinho de coelho e um pintinho estavam brincando na grama em um dia ensolarado. Um pintinho? Um filhote de galinha? Questionou Keledim.
E um o quê? Ah, por um momento esqueci onde estava. Perdão, vamos torná-la mais apropriada para você. Um pedaço de lodo e um crustáceo nojento com 17 patas se arrastavam juntos pelas pedras em um dia insuportavelmente chuvoso. Melhorou? Suponho que sim. A história acabou? Ela ainda nem começou. Riso abruptamente bateu nas cordas e começou a tocá-las com uma intenção feroz. Uma repetição enérgica e vibrante. Uma nota acentuada, então 7, em uma sequência frenética. O ritmo adentrou Kaledin. Parecia sacudir o cômodo inteiro. O que você está vendo? Interpelou Riso. Eu... Feche os olhos, idiota. Kaledin fechou os olhos. Isso é bobagem. O que está vendo? Repetiu Riso. Riso estava brincando com ele. Diziam que era um hábito do homem. Supostamente ele era o antigo mentor de Sigil. Será que Kaledin não merecia clemência por ajudar seu aprendiz? Não havia nada humorístico naquelas notas. Eram notas poderosas. Riso acrescentou uma segunda melodia, complementando a primeira. Ele estava tocando aquilo com a outra mão? As duas ao mesmo tempo? Como podia um instrumento produzir tanta música? Kennedy viu, em sua mente, uma corrida. Essa é a canção de um homem correndo, falou Kennedy. Na hora mais seca do dia mais claro, o homem partiu do mar oriental, disse Riso, seguindo perfeitamente a batida da música. Um cântico que era quase uma canção. E para onde ele foi, ou por onde corria, são respostas que você me dará no final. Ele correu da tempestade, sussurrou Kaledin. O homem era veloz, cujo nome você conhece. Ele é mencionado em contos e canções. O homem mais rápido da história. Os passos mais firmes já dados. Em tempos, há muitos passados, em tempos que conheci, ele correu com o arauto Shanarak. Ele venceu a corrida, como vencia todas, mas agora era chegado o tempo da derrota. Pois veloz, tão seguro e tão rápido, para todos que ouviam gritou sua meta: vencer o vento e disputar com uma tempestade. Um plano tão atrevido, uma promessa tão ousada, correr com o vento? Não pode ser. Destemido, Veloz se preparou para a corrida. Então, para o leste foi nosso Veloz. Na praia estabeleceu seu ponto de partida. A tormenta se intensificou, a tormenta se tornou feroz. Quem era aquele homem, pronto para a disparada? Homem algum devia testar o Deus das tempestades. Pessoa alguma já fora tão insensata. Como o Riso tocara aquela música com apenas 2 mãos? Certamente outra mão havia se juntado a ele. Será que Kaledin deveria olhar? Nos olhos da mente, ele viu a corrida. Veloz, um homem descalço. Riso alegava que todos o conheciam, mas Kaledin nunca ouvira falar de tal história. Esbelto, alto, com longos cabelos amarrados em um rabo que chegava à cintura, Veloz tomou sua posição na costa, inclinado em uma postura de corrida, esperando enquanto o paredão trovejava e desabava sobre o mar em sua direção. Kaledin saltou quando o Riso tocou uma explosão de notas, indicando o início da corrida. Veloz arrancou logo à frente em um violento e irado paredão de água, relâmpago e pedras lançadas pelo vento. Riso não falou novamente até que Kaledin o instigou. De início, Veloz foi bem, disse Kaledin. Sobre rocha e grama, nosso Veloz disparou. Saltou sobre pedras e desviou-se de árvores, seus pés um borrão, sua alma um sol. A tempestade grandiosa vociferava e girava, mas para longe dela, nosso Veloz acelerava. A liderança era dele, o vento atrás. Será que um homem agora provara que tormentas podiam perder? Pela terra ele correu, ligeiro e seguro, e para trás ficou a leticar.
Mas agora via um teste à frente, pois montanhas teria que escalar. A tormenta avançava, soltando um uivo. Ela via sua chance de se aproximar. Até os montes mais altos e os picos mais gelados, nosso herói veloz abriu caminho. Os declives eram íngremes e os atalhos incertos. Conseguiria ele manter sua poderosa liderança? Obviamente não, respondeu Kaledin. Nunca dá para manter a dianteira por muito tempo. Não. A tempestade se aproximou até pisar em seus calcanhares. Veloz sentiu o ar gelado na nuca. Seu hálito frio o envolvia, uma boca de noite e asas de gelo. Sua voz tinha o som de pedras rachando. Sua canção era a chuva despencando. Kaledin sentia água gelada penetrando as suas roupas, vento batendo na pele, um rugido tão alto que logo ele não ouvia mais nada. Ele estivera lá, ele sentira. Então ele alcançou o topo. A ponta ele encontrou. Veloz já não escalava, havia cruzado o pico. E ao descer a encosta, sua velocidade retornou. Fora da tempestade, Veloz encontrou o sol. As planícies de Azir agora estavam no caminho. Ele disparou para o oeste, seus passos ainda mais largos. Mas ele estava enfraquecendo, disse Kaledin. Homem algum pode correr tal distância sem se cansar, nem mesmo Veloz. Contudo, logo a corrida cobrou seu preço. Seus pés como tijolos, suas pernas feito pano. Por arquejos respirava nosso corredor. O fim se aproximava, a tempestade superada, mas lentamente nosso herói corria. Mais montanhas, sussurrou Kaledin. Shinovar. Um desafio final assomou, uma sombra derradeira para seu temor. A terra novamente se elevou, as montanhas enevoadas guardando Shin. Para deixar os ventos tormentosos para trás, nosso veloz recomeçou a escalar. A tempestade o alcançou. Com a tormenta outra vez às costas, os ventos de novo giraram. O tempo era curto, o fim próximo, enquanto pelas montanhas unia nosso veloz. Ela assomava sobre ele. Mesmo descendo pelo outro lado das montanhas, era incapaz de permanecer muito à frente. Ele cruzou os picos, mas perdeu a dianteira. Os caminhos finais estavam diante dos seus pés, mas gastara sua força e perdera seu poder. Cada passo era um fardo, cada respiração um sofrimento. Uma terra afundada ele cruzou, enlutado, a grama tão morta que não se movia. Mas ali a tempestade também desfaleceu, o trovão perdido e o relâmpago gasto. As gotas caíram agora fracas e molhadas, pois Shin não é lugar para elas. Adiante o mar, o final da corrida. Veloz permaneceu à frente, seus músculos doloridos. Os olhos mal viam, as pernas mal caminhavam, mas ele prosseguia rumo ao destino. Você sabe o fim. O fim viverá. Um choque para os homens você me dará. Música, mas sem palavras. Riso aguardava a réplica de Kaledin. Já chega, pensou Kaledin. Ele morreu. Ele não conseguiu. Fim. A música parou de modo abrupto. Kaledin abriu os olhos e fitou o riso. Será que ele ficaria zangado por Kaledin dar uma conclusão tão ruim para a história? Riso o encarou, o instrumento ainda no colo. O homem não parecia zangado. Então você conhece essa história, disse Riso. O quê? Pensei que você a estivesse inventando. Não, você estava. Então o que eu poderia conhecer? Riso sorriu. Todas as histórias já foram contadas antes. Nós as contamos para nós mesmos, assim como todos os homens que já existiram. E todos os homens que existirão um dia. As únicas coisas novas são os nomes. Kaledin se sentou e bateu um dedo contra o bloco de pedra que servia de banco. Então, Veloz, ele existiu mesmo? Tanto quanto eu, disse Riso. E ele morreu? Antes que ele pudesse terminar a corrida? Ele morreu. Riso sorriu.
O quê? Riso atacou o instrumento. A música rasgou o silêncio da pequena sala. Kelledin ergueu-se do banco enquanto as notas alcançavam novas alturas. Sobre aquela terra de poeira e humus, nosso herói tombou e ficou imóvel. Gritou Riso. Seu corpo gasto, sua força esgotada. Veloz, o herói não existia mais. A tempestade se aproximou e o encontrou ali. Ela se deteve, interrompendo seu caminho. As chuvas caíam, os ventos sopravam, mas além não podia avançar. Pela glória a arder, pela vida a avivar, pelas metas inalcançadas e objetivos por que lutar. Todo homem precisa tentar, o vento viu. E esse o teste, é esse o sonho. Kelledin andou lentamente até as barras. Mesmo com os olhos abertos, podia ver, podia imaginar. Então, naquela terra de poeira e humus, nosso herói deteve a própria tempestade. E embora a chuva caísse como lágrimas, nosso veloz recusou-se a encerrar a corrida. Seu corpo estava morto, mas sua vontade não. E dentro daqueles ventos, sua alma acendeu. Ela voou junto à última canção do dia, para vencer a corrida e conquistar a aurora. Além do mar e além das ondas, nosso veloz não perdia mais o fôlego. Para sempre forte, para sempre rápido, para sempre livre, para correr com o vento. Kelledin pousou as mãos na barra da cela. A música ressoou pelo recinto, então lentamente morreu. Kelledin esperou um momento enquanto o Riso olhava para seu instrumento, um sorriso de orgulho nos lábios. Por fim, ele enfiou o instrumento debaixo do braço, pegou sua bolsa e espada e caminhou na direção da saída. O que isso significa? Sussurrou Kelledin. A história é sua, você decide. Mas você já a conhecia? Eu conheço a maioria das histórias, mas nunca tinha ouvido essa ser cantada. Riso olhou de volta para ele, sorrindo. O que significa Kelledin da Ponte 4? Kelledin, filho da tempestade. A tempestade o pegou, respondeu Kelledin. A tormenta pega todo mundo, uma hora ou outra. Faz diferença? Eu não sei. Ótimo. Riso inclinou sua espada na direção da testa, como se para expressar respeito. Então você tem algo em que pensar. E foi embora. Palavras de radiância, os relatos da Guerra das Tempestades, capítulo 60, A Caminhada de Véu. Citação de abertura do capítulo. Você desistiu da gema, agora que ela está morta? E já não se esconde mais por trás do nome do seu antigo mestre? Ouvi dizer que, na sua atual encarnação, você assumiu um nome em referência ao que presume que seja uma das suas virtudes. Ahá, disse Shallan. Ela se moveu pela cama macia, afundando praticamente até o pescoço com cada movimento, e se inclinou precariamente sobre a beirada. Vasculhou entre as pilhas de papel no chão, jogando para o lado páginas irrelevantes. Finalmente, recuperou a folha que desejava, segurando-a enquanto afastava o cabelo dos olhos e o colocava atrás das orelhas. A página era um mapa, um daqueles bem antigos sobre os quais Yasna havia falado. Levara uma eternidade para encontrar um mercador nas planícies quebradas que possuísse uma cópia. Veja, disse Shallan, segurando o mapa antigo ao lado de um moderno, da mesma área, copiado pela sua própria mão da parede de Amaran. Desgraçado, comentou consigo mesma. Ela virou os mapas para que Padrão, que decorava a parede acima da cabeceira, pudesse vê-los. Mapas? Disse ele. Um padrão! Exclamou Shallan. Não vejo padrão algum. Olhe bem aqui, disse ela, se aproximando da parede. Nesse mapa antigo, a área é... Nathan, leu o Padrão, então zumbiu baixinho.
um dos reinos de época, organizados pelos próprios arautos para propósitos divinos e blá blá blá. Mas, veja, ela fincou um dedo na página. A capital de Natanatan, cidade da tempestade. Tentando julgar onde encontraríamos as ruínas dela, comparando este antigo mapa com o de Amaran. Seria em algum ponto daquelas montanhas? Disse Padrão. Entre as palavras sombra do alvorecer e o C de colinas devolutas. Não, disse Shallan. Use um pouco de imaginação. O mapa antigo é extremamente impreciso. Cidade da Tempestade ficava bem aqui, nas planícies quebradas. Não é isso que o mapa diz, contestou o Padrão zumbindo. É bem próximo. Isso não é um padrão, disse ele em tom ofendido. Humanos, vocês não compreendem padrões. Como agora mesmo. Está na segunda lua. A cada noite você dorme durante esse período, mas não esta noite. Não posso dormir essa noite. Mais informações? Por favor, solicitou o Padrão. Por que não esta noite? É o dia da semana? Você sempre não dorme em Gessel? Ou é o clima? Ficou quente demais? A posição das luas em relação a... Não é nada disso. Shallan deu de ombros. Só não consigo dormir. Seu corpo certamente é capaz. Provavelmente, disse Shallan, mas minha cabeça não. Ela está agitada com ideias demais, como ondas contra as pedras. Pedras que, imagino, também estão na minha cabeça. Ela inclinou a cabeça. Não consigo pensar em uma metáfora que me faça soar particularmente brilhante. Mas... Chega de reclamações. Shallan levantou um dedo. Está noite. Estou fazendo erudição. Ela pousou a página na cama, depois se inclinou de lado, pescando várias outras. Eu não estava reclamando. Reclamou o Padrão. Ele desceu até ficar ao lado dela na cama. Eu não lembro bem, mas Yasna não usava uma mesa quando fazia erudição? Mesas são para gente sem graça e que não tem uma cama super fofa. Será que o acampamento de Dalinar teria uma cama tão confortável para ela? Provavelmente a carga de trabalho teria sido menor, ainda que finalmente tivesse sido capaz de terminar o levantamento das finanças pessoais de Sebarial e estivesse quase pronta para apresentar-lhe um conjunto de livros-razão relativamente organizados. Em uma súbita inspiração, ela colocou uma cópia de uma das suas páginas de citações sobre Urithiru, suas riquezas potenciais e sua conexão com as planícies quebradas, entre os outros relatórios que enviaria a Palona. Ao pé da folha escreveu: entre as anotações de Yasna Collin há indicações de algo valioso escondido nas planícies quebradas. Manterei você informada sobre minhas descobertas. Se Sebarial pensasse que havia uma oportunidade além de gemas coração nas planícies, talvez ela pudesse convencê-lo a levá-la até lá com seus exércitos, caso as promessas de Edwin não se realizassem. Infelizmente, preparar tudo aquilo a deixara com pouco tempo para estudar. Talvez fosse por isso que não conseguia dormir. Seria mais fácil se Navani concordasse em se encontrar comigo. Ela havia escrito novamente e recebera a resposta de que Navani estava ocupada cuidando de Dalinar, que estava doente. Nada grave, aparentemente, mas ele havia se retirado por alguns dias para se recuperar. Será que a tia de Edwin a culpava por estragar o acordo do duelo? Depois do que Edwin havia decidido fazer na semana anterior? Bem, pelo menos a agitação dele deixara Shallan com algum tempo para ler e pensar sobre Urithiru. Qualquer coisa para não pensar nos seus irmãos que ainda não haviam respondido suas cartas, implorando que deixassem Jaqueved e fossem ao encontro dela. Acho dormir muito estranho, disse Padrão. Eu sei que todos os seres no reino físico dormem,
Você acha agradável? Você tem medo da não existência, mas a inconsciência não é a mesma coisa? Com o sono é apenas temporário. Ah, está tudo bem, porque de manhã todos voltam à ciência. Bem, isso depende da pessoa, respondeu Chalan distraidamente. Para muito, para muitos, sem ciência pode ser um termo generoso demais. Padrão zumbiu, tentando destrinchar o significado do que ela havia dito. Finalmente ele zumbiu em imitação de uma gargalhada. Chalan levantou a sobrancelha. Especulei que o que você disse foi engraçado, explicou o padrão, embora eu não saiba por quê. Não era uma piada. Conheço piadas. Um soldado voltou correndo para o acampamento depois de visitar as prostitutas. Seu rosto estava branco. Seus amigos perguntaram se ele havia se divertido. Ele respondeu que não. Eles perguntaram por quê. Ele disse que havia perguntado quanto a mulher cobrava e ela disse 1 marco por cabeça. Ele disse aos amigos que ia ficar muito caro se quisesse botar tudo. Chalan fez uma careta. Você ouviu isso dos homens de Vatá, não foi? Sim, é engraçado porque a palavra parte significa várias coisas e uma maneira de contar indivíduos para os quais será cobrada ou distribuída alguma coisa, e uma parte do corpo humano. Além disso, acredito que cabeça significa algo na gíria dos soldados e que o homem na piada se referia a outra parte do corpo localizado no... Sim, obrigada, disse Chalan. Essa é uma piada, continuou o padrão, compreendendo por que é engraçada. Haha, sarcasmo é similar. Você substitui um resultado esperado por outro grosseiramente inesperado e o humor está na justa posição. Mas por que o seu comentário anterior é engraçado? A essa altura é discutível se foi mesmo. Mas, padrão, não há nada menos engraçado do que explicar humor, disse Chalan. Nós temos coisas mais importantes a discutir. Como, por exemplo, por que você esqueceu como fazer suas imagens produzirem som? Você já fez isso antes, muito tempo atrás. Chalan piscou, então ergueu um mapa moderno. A capital de Natanatan ficava aqui, nas planícies quebradas. Os velhos mapas são enganadores. Amaran anotou que os parchindianos usam armas de excelente qualidade, muito além da sua habilidade artesanal. Onde foi que as conseguiram? Das ruínas da cidade que ficava lá. Chalan procurou nas pilhas de papel pegando um mapa da cidade. Ele não mostrava as áreas ao redor. Era só um mapa urbano e bastante vago, tirado de um livro que ela havia comprado. Achava que era aquele o mapa que Yasna havia mencionado nas suas anotações. O comerciante de quem o comprara alegava que ele era antigo. Era uma cópia de um livro em Azir que alegava ser o desenho de uma representação em mosaico da Cidade da Tempestade. O mosaico não existia mais. Muita coisa que eles possuíam sobre a Era Sombria vinha de fragmentos como aquele. Eruditas rejeitam a ideia de que a Cidade da Tempestade ficava aqui nas planícies, explicou Chalan. Elas dizem que as crateras dos acampamentos de guerra não combinam com as descrições da cidade. Em vez disso, sugerem que as ruínas devem estar escondidas nas terras altas, onde você indicou. Mas Yasna não concordava com elas, apontando que poucas das eruditas efetivamente vieram aqui e que essa área, em geral, é mal explorada. Fez Padrão. Chalan. Eu concordo com Yasna, continuou Chalan, dando-lhe as costas. Cidade da Tempestade não era uma cidade grande, podia ficar localizada no meio das planícies, e essas crateras serem alguma outra coisa. Amaran diz aqui que acha que podem ter sido domos.
Se me pergunto se isso é possível. Eles teriam que ser tão grandes. De qualquer modo, essa pode ter sido uma cidade satélite ou algo do tipo. Shallan sentia que estava se aproximando de alguma coisa. A maioria das anotações de Amaran falava sobre tentar encontrar os parchindianos, falar com eles sobre os esvaziadores e como trazê-los de volta. Contudo, ele mencionava Uritiro e parecia ter chegado à mesma conclusão que Yasna, que a antiga cidade da tempestade teria contido um caminho para Uritiro. 10 estradas outrora conectavam as 10 capitais dos reinos de época a Uritiro, onde ficava um tipo de câmara de conferência para os 10 monarcas dos reinos da época, com um trono para cada um. Era por isso que nenhum dos mapas situava a cidade sagrada no mesmo local. Era absurdo caminhar até lá. Em vez disso, seguia-se para a cidade mais próxima com um sacro portal para usá-lo. Ele está procurando pelas informações contidas lá, pensou Shallan, assim como eu. Mas ele quer o retorno dos esvaziadores e não combatê-los. Por quê? Ergueu o antigo mapa da cidade da tempestade, a cópia do mosaico. Ele tinha um estilo artístico em vez de indicações específicas, como distância e localização. Embora apreciasse a primeira característica, a última era realmente frustrante. Você está aí? O segredo, o sacro portal, você está aqui nesse estrado, como Yasna pensava? As planícies quebradas nem sempre foram fragmentadas, sussurrou Shallan consigo mesma. É isso que as eruditas, todas menos Yasna, deixaram passar. Cidade da Tempestade foi destruída durante a última desolação, mas foi há tanto tempo que ninguém fala sobre como isso aconteceu. Incêndio? Terremoto? Não, algo ainda mais terrível. A cidade foi partida como um pedaço de louça fina atingido por um martelo. Shallan, disse Padrão, chegando mais para perto dela. Eu sei que você se esqueceu de muito o que se passou. Essas mentiras me atraíram, mas você não pode continuar assim. Precisa admitir a verdade sobre mim, sobre o que eu posso fazer e sobre o que nós fizemos. Mais que isso, você precisa conhecer a si mesma e lembrar. Sentada de pernas cruzadas na cama, tão confortável, Shallan sentiu memórias tentarem, como unhas e dentes, se libertar de uma caixa em sua cabeça. Todas apontavam para uma direção, para o tapete coberto de sangue. E o tapete? Não. Você quer ajudar? Disse Padrão. Você quer se preparar para a tempestade eterna, os esprenos do antinatural. Você precisa se tornar uma coisa. Eu não vim até você simplesmente para ensinar-lhe truques de luz. Você veio para aprender, disse Shallan, fitando seu mapa. Foi o que disse. Eu vim aprender. Nós mudamos para fazer algo maior. Você prefere que eu fique incapaz de rir? Questionou ela subitamente, contendo lágrimas. Gostaria de me ver entrevada? É isso que essas memórias fariam comigo. Eu posso ser o que eu sou porque as isolei. Uma imagem se formou diante dela, nascida de luz das tempestades, criada por instinto. Não havia precisado desenhá-la primeiro, pois a conhecia bem demais. A imagem era dela mesma, Shallan, como deveria ser, aninhada na cama, incapaz de chorar, pois suas lágrimas haviam se esgotado há muito tempo. Aquela garota, não uma mulher, uma garota, se retraía sempre que alguém gritava com ela. Não ria, pois o riso lhe havia sido tomado por uma infância de trevas e dor. Aquela era a verdadeira Shallan. Tinha tanta certeza disso quanto do seu próprio nome.
A pessoa que havia se tornado, em vez disso, era uma mentira, que fabricara em nome da sobrevivência. Lembrar-se de si mesma como uma criança, descobrindo luz nos jardins, padrões na cantaria e sonhos que se tornavam reais. Uma mentira tão profunda, sussurrou o padrão. Uma mentira deveras arraigada. Mas, ainda assim, você precisa obter suas habilidades, reaprender, se necessário. Muito bem, disse Shallan, mas, se já fizemos isso antes, não pode simplesmente me dizer como é feito? Minha memória é fraca, respondeu o padrão. Fiquei mudo tanto tempo, quase morto. Eu não podia falar. Sim, disse Shallan, lembrando-se dele, girando no chão e correndo para a parede. Mas você era meio fofinho. Ela baniu a imagem da garota assustada, encolhida e chorosa. Então pegou seu material de desenho, bateu um lápis contra os lábios, depois fez algo simples, um desenho de Vel, a vigarista a olhos escuros. Vel não era Shallan. Seus traços eram diferentes o bastante para que as duas fossem distintas para qualquer um que por acaso visse a ambas. Ainda assim, Vel tinha traços de Shallan. Era uma versão olhos escuros, morena e aletiana de Shallan. Uma Shallan que era alguns anos mais velha e possuía um nariz e queixo mais angulosos. Tendo terminado o desenho, Shallan inspirou luz das tempestades e criou a imagem. Ela estava parada ao lado da mesa, braços cruzados, parecendo tão confiante quanto um mestre duelista encarando uma criança com uma vara. Som. Como poderia fazer som? Padrão dissera que era uma força, parte do fluxo de iluminação, ou pelo menos similar. Ela se ajeitou na cama, sentada sobre uma perna, inspecionando o véu. Durante a hora seguinte, Shallan tentou tudo o que pôde imaginar, desde se esforçar ao máximo e se concentrar a tentar desenhar sons para fazê-los aparecer. Nada funcionou. Finalmente saiu da cama e foi pegar uma bebida da garrafa gelando no balde na sala ao lado. Quando se aproximou da mesa, contudo, sentiu um puxão dentro de si. Ela olhou sobre o ombro para o quarto e viu a imagem de Vel começar a perder os contornos, com linhas de lápis borradas. Raios, aquilo era inconveniente. Sustentar a ilusão requeria que Shallan fornecesse uma fonte constante de luz das tempestades. Ela caminhou de volta para o quarto e colocou uma esfera no chão dentro do pé de Vel. Quando se afastou, a ilusão tornou-se indistinta, como uma bolha prestes a estourar. Shallan se virou e colocou as mãos nos quadris, fitando a versão de Vel que se tornara difusa. Que coisa chata! Resmungou. Padrão zumbiu. Sinto muito que seus poderes místicos e divinos não funcionem instantaneamente como você gostaria. Ela levantou uma sobrancelha. Pensei que você não compreendesse o humor. Eu compreendo, acabei de explicar. Ele parou por um momento. Eu fui engraçado? Sarcasmo. Eu fui sarcástico. Sem querer. Ele parecia surpreso, até mesmo alegre. Acho que está aprendendo. É o laço, explicou ele. Em Shadesmar, não me comunico dessa maneira humana. Minha conexão com você me dá os meios pelos quais me manifestar no reino físico como mais do que um brilho irracional. Ele me vincula a você, me ajuda a me comunicar com você. Fascinante. Ele se acomodou feito um cão machado contente, perfeitamente satisfeito. E então Shallan notou uma coisa. Eu não estou brilhando. Estou contendo um monte de luz das tempestades, mas não estou brilhando. Disse Padrão. Ilusões grandes transformam o fluxo em outro. Se alimenta da sua luz das tempestades. Ela assentiu. A luz que continha
alimentava a ilusão que sugava o excedente que normalmente emanaria da sua pele. Isso podia ser útil. Enquanto o padrão subia à cama, o cotovelo de véu, que estava mais perto dele, tornou-se mais distinto. Xalã franziu o senho. Padrão, chegue mais perto da imagem. Ele obedeceu, cruzando a coberta da cama até onde estava a véu, que se tornou menos difusa. Não completamente, mas a presença dele fez uma diferença perceptível. Xalã caminhou até lá, sua proximidade fazendo com que a ilusão retornasse à clareza total. Você pode conter luz das tempestades? Perguntou Xalã a Padrão. Eu não. Quero dizer, a investidura é o meio pelo qual eu... Aqui, disse Xalã, pressionando a mão contra ele, abafando suas palavras até que se tornassem um zumbido irritado. A sensação era estranha, como se houvesse aprisionado um caranguejo zangado sob os lençóis. Ela forçou um pouco de luz das tempestades para ele. Quando levantou a mão, Padrão estava emanando uns fios de luz como o vapor que saía de um fabrial de aquecimento. Nós estamos ligados, disse ela. Minha ilusão é sua ilusão. Vou beber alguma coisa, veja se consegue impedir que a imagem se desfaça. Ela voltou à sala de estar e sorriu. Padrão, ainda zumbindo com irritação, desceu da cama. Ela não podia vê-lo, a cama estava no caminho, mas imaginava que estivesse aos pés de véu. Funcionou, a ilusão permaneceu. Ah, disse Xalã, servindo-se de uma taça de vinho. Ela voltou, sentou-se cuidadosamente na cama. Deixar-se cair no colchão como uma taça de vinho vermelho não parecia prudente. E olhou para o chão onde Padrão se posicionara debaixo de véu. Dava para vê-lo por causa da luz das tempestades. Vou precisar levar isso em conta. Construir ilusões de modo que ele possa se esconder nelas. Funcionou? Questionou o Padrão. Como você sabia que funcionaria? Eu não sabia. Xalã tomou um gole de vinho. Eu adivinhei. Bebeu mais um gole enquanto o Padrão zumbia. Yasna não teria aprovado. A erudição exige uma mente afiada e sentidos alertas. Isso não combina com álcool. Xalã bebeu o resto do vinho de um gole. Aqui, disse ela, estendendo a mão para baixo. Fez o resto por instinto. Ela tinha uma conexão com a ilusão e tinha uma conexão com o Padrão. Então, com o impulso de luz das tempestades, ela conectou a ilusão a Padrão como costumava conectá-las a si mesma. O brilho dele diminuiu. Caminhe por aí, pediu ela. Eu não caminho, disse Padrão. Você entendeu. Padrão se moveu e a imagem se moveu com ele. Ela não caminhava, infelizmente. A imagem só meio que deslizava, como luz refletida na parede por uma colher sendo virada ociosamente nas mãos. Xalã comemorou de qualquer modo. Depois de tanto tempo falhando em obter sons de uma das suas criações, aquela descoberta diferente parecia uma grande vitória. Será que conseguiria fazer com que ela se movesse mais naturalmente? Ela se acomodou com sua prancheta e começou a desenhar. Capítulo 61 – Obediência. 1 ano e meio atrás. Xalã tornou-se a filha perfeita. Mantinha-se em silêncio, particularmente na presença do pai. Passava a maior parte dos dias no quarto, sentada junto à janela, lendo os mesmos livros repetidamente e desenhando os mesmos objetos de novo e de novo. Ele já havia provado várias vezes àquela altura que não a tocaria se ela o deixasse furioso. Em vez disso, surraria outros em seu nome. As únicas ocasiões em que ela se permitia deixar a máscara cair era quando estava com seus irmãos. Ocasiões em que seu pai não podia ouvir. Seus 3 irmãos frequentemente a persuadiam, com um toque de desespero, a contar as histórias dos seus livros. Para eles, apenas ela fazia piadas, zombava dos visitantes do pai e inventava histórias extravagantes
junto da lareira. Uma maneira tão insignificante de resistência. Sentia-se uma covarde por não fazer mais. Mas certamente as coisas melhorariam agora. De fato, quando os fervorosos começaram a envolver Shallan nas contas do lar, ela notou uma astúcia na maneira como seu pai deixou de ser maltratado pelos outros olhos claros e começou a jogá-los uns contra os outros. Ficou impressionada, mas também assustada com a maneira como ele buscava poder. A sorte do pai mudou ainda mais com um novo depósito de mármore que foi descoberto nas suas terras, fornecendo recursos para pagar promessas, subornos e acordos. Certamente aquilo faria com que ele voltasse a rir. Certamente aquilo afastaria a escuridão dos olhos dele. Mas isso não aconteceu. Ela é de posição baixa demais para que você se case com ela, disse o pai, pousando a caneca. Não vou permitir, Balat. Afaste-se dessa mulher. Ela pertence a uma boa família. Balat se levantou, palmas sobre a mesa. Era almoço e, portanto, esperava-se que Shallan estivesse presente, em vez de permanecer fechada no quarto. Estava sentada mais ao lado na sua mesa particular. Balat encarava o pai por sobre a grã mesa. Pai, eles são seus vassalos, respondeu Balat bruscamente. O senhor mesmo convidou-os a jantar conosco. Meus cães machados jantam aos meus pés. Não permito que meus filhos os cortejem. A casa Tavinar não é ambiciosa o suficiente para nós. Agora, Sudivalan, nessa vale a pena pensar. Balat franziu o senho. A filha do grão-príncipe? Não pode estar falando sério. Ela está na casa dos 50. Ela é solteira. Porque seu marido morreu em um duelo. De qualquer modo, o grão-príncipe nunca aprovaria. Ele vai começar a nos ver com outros olhos, disse o pai. Somos uma família rica e muito influente. Mas ainda chefiada por um assassino, rebateu Balat. Foi longe demais, pensou Shallan. Postado do outro lado do pai, Luesh entrelaçou os dedos diante de si. O novo mordomo tinha um rosto desgastado, coriáceo e enrugado nos lugares mais usados, particularmente as linhas da testa. O pai se levantou devagar. Essa nova raiva dele, essa raiva fria, apavorava Shallan. Os seus novos filhotes de cão machado, disse ele para Balat. Uma pena que pegaram uma doença durante a última grande tormenta. Uma tragédia. Infelizmente precisam ser sacrificados. Ele fez um gesto e um dos seus novos guardas, um homem que Shallan não conhecia bem, saiu da sala, sacando a espada da bainha. Shallan sentiu muito frio. Até Luesh ficou preocupado, pousando uma mão no braço do pai dela. Seu desgraçado! Balat empalideceu. Eu vou... Você vai o quê, Balat? Indagou o pai, livrando-se do toque do Luesh e se inclinando na direção de Balat. Vamos, diga, vai me desafiar? Não pense que eu não o mataria nesse caso. O Iquim pode ser patético, mas vai servir tão bem quanto você para as necessidades dessa casa. Elaran voltou, disse Balat. O pai congelou, mãos na mesa, imóvel. Eu o vi 2 dias atrás, continuou Balat. Ele mandou me chamar e cavalguei para encontrá-lo na cidade. Elaran, não diga esse nome nessa casa, rugiu o pai. Estou falando sério, Balat. Nunca! Balat encarou seu pai e Shallan contou 10 ansiosos batimentos cardíacos antes que o rapaz desviasse o olhar. O pai se sentou parecendo exausto, enquanto Balat saía do recinto pisando duro. O salão estava completamente silencioso. Shallan estava assustada demais para falar. Por fim, seu pai se levantou, empurrando a cadeira para trás e indo embora. Luesh logo o seguiu. Assim, Shallan ficou sozinha com os criados. Ela se levantou timidamente, então foi atrás de Balat. Ele estava no canil,
A guarda havia trabalhado com rapidez. A nova ninhada de cachorrinhos jazia morta em uma poça de sangue roxo no piso de pedra. Ela havia encorajado Balat a criá-los. Ele andara superando seus demônios. Nos últimos anos, raramente feria alguma coisa maior do que um caranguejo. Agora estava sentado em uma caixa, olhando para os pequenos corpos, horrorizado. Esprenos de dor se amontoavam no chão perto dele. O portão de metal do canil rangeu quando Shallan o abriu. Ela levou a mão segura à boca ao se aproximar dos pobres cadáveres. Os guardas do pai, disse Balat. Parece até que estavam esperando por uma oportunidade de fazer algo assim. Não gosto desse novo grupo que ele empregou. Aquele Levrin com os olhos raivosos, Errim, esse me assusta. O que aconteceu com Tem e Beal? Soldados com quem se podia fazer piadas. Quase amigos. Ela pousou uma mão no ombro dele. Balat, você realmente viu Elaran? Vi. Ele me disse para não contar a ninguém. Avisou-me que, quando partisse dessa vez, poderia demorar para voltar. Me mandou cuidar da família. Balat enterrou a cabeça nas mãos. Eu não posso ser ele, Shallan. Não precisa ser. Ele é valente, ele é forte. Ele nos abandonou. Balat ergueu os olhos, lágrimas correndo pelo rosto. Talvez ele estivesse certo. Talvez essa seja a única maneira, Shallan. Deixar a nossa casa? E o que tem? Você passa os dias trancada. Só sai quando o pai quer exibi-la. Jushu voltou a jogar. Você sabe disso, ainda que ele esteja sendo mais prudente a respeito. Wikin fala em tornar-se um fervoroso, mas não sei se o pai algum dia o deixará partir. Ele é uma garantia. Era, infelizmente, um bom argumento. Para onde iríamos? Indagou Shallan. Não temos nada. Também não tenho nada aqui, respondeu Balat. Não vou desistir de Elita, Shallan. Ela é a única coisa bela que aconteceu na minha vida. Se precisarmos viver em Vedenar como 10º Dan, comigo trabalhando como guarda doméstico ou algo assim, é o que faremos. Não parece uma vida melhor do que essa? Ele gesticulou na direção dos filhotes mortos. Talvez. Você iria comigo? Se eu partisse com Elita, você poderia ser uma escriba, ganhar seu próprio sustento, ficar livre do nosso pai. Não. Eu preciso ficar. Por quê? Alguma coisa tomou conta do pai, algo horrível. Se todos nós partirmos, vai ser como entregá-lo a essa coisa. Alguém tem que ajudá-lo. Por que você o defende tanto? Você sabe o que ele fez. Não foi ele. Você não lembra, disse Balat. Já me falou várias vezes que sua mente tem brancos. Você o viu matando-a, mas não consegue admitir o que testemunhou. Raios, Shallan, está tão arrasada quanto Wikin e Jushu. Assim como eu fico, às vezes. Ela se livrou do torpor. Não importa, disse ela. Se você for, levará Wikin e Jushu? Eu não poderia arcar com isso, ainda mais com Jushu. Teríamos que viver com pouco, e eu não poderia confiar que ele... Você sabe. Mas, se você vier, pode ser mais fácil para um de nós achar trabalho. Você é melhor na escrita e em arte do que Elita. Não, Balat, disse Shallan, assustada ao perceber que parte dela estava ansiosa para dizer sim. Eu não posso, ainda mais se Jushu e Wikin forem ficar. Entendo. Talvez haja outra saída. Vou pensar. Ela o deixou no canil, preocupada com a possibilidade de o pai encontrá-la ali e se irritar. Adentrou a mansão, mas não pôde deixar de sentir que estava tentando manter um tapete inteiro enquanto dezenas de pessoas puxavam fios de todos os lados. O que aconteceria se Balat partisse?
Ele recuava de brigas com o pai, mas pelo menos resistia. Wikin apenas obedecia ordens, e Juchu ainda estava um caco. Precisamos aguentar. Deixar de provocar o pai, deixá-lo relaxar. Então ele voltará. Ela subiu os degraus e passou pela porta do pai. Estava entreaberta. Ela podia ouvi-lo lá dentro. Encontre-o em Valat. Nambalat alega tê-lo encontrado na cidade e devia estar falando de lá. Como quiser, nome nobre. Aquela voz era Rim, capitão dos novos guardas. Shallan recuou, espiando dentro do cômodo. O cofre do pai brilhava atrás do quadro na parede dos fundos. Uma luz forte atravessando a tela. Para ela era quase ofuscante, embora os homens não pudessem vê-la. Rim curvou-se diante do pai, a mão na espada. Traga-me a cabeça dele, Rim. Quero vê-la com meus próprios olhos. Ele pode arruinar tudo. Pegue-o de surpresa, mate-o antes que ele possa invocar sua espada fractal. Aquela arma será como pagamento enquanto você servir a casa da Var. Shallan cambaleou para longe da porta, antes que o pai pudesse vê-la. Elarã, ele acabara de ordenar o assassinato de Elarã. Tenho que fazer alguma coisa. Tenho que avisá-lo. Como? Será que Balat entraria em contato com ele novamente? Shallan... Como ousa? Disse uma voz feminina vindo lá de dentro. Seguiu-se em silêncio atônito. Shallan voltou cuidadosamente para espiar dentro da sala. Malise, sua madrasta, estava no umbral da porta entre o quarto e a sala de estar. A mulher pequena e roliça nunca parecera ameaçadora para Shallan, mas a tempestade em seu rosto poderia ter assustado um espinha branca. Seu próprio filho, disse Malise. Você não tem mais moral? Não tem compaixão? Ele não é mais meu filho, rosnou o pai. Eu acreditei na sua história sobre sua antiga esposa, disse Malise. Eu o apoiei. Vivi com essa nuvem sobre a casa. Agora escuto isso. Surrar os criados é uma coisa, mas matar seu filho? O pai sussurrou alguma coisa para Rim. Shallan deu um pulo, mal chegando ao seu quarto no fim do corredor, antes que o homem saísse da sala, fechando a porta do pai com um clique. Shallan se trancou no quarto enquanto a gritaria começava, uma altercação furiosa e violenta entre Malise e seu pai. Shallan se encolheu junto da cama, tentando usar um travesseiro para abafar os sons. Quando achou que havia terminado, ela removeu o travesseiro. Seu pai saiu bufando para o corredor. Por que ninguém nessa casa obedece? Gritou ele, descendo as escadas a passos duros. Isso não aconteceria se todos vocês me obedecessem.